Graça e paz, povo de Deus, louvado e exaltado o nome sobre todos os nomes, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia! Esse nome tem poder, há poder no nome de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 18, a santa palavra do Senhor vai nos dizer assim: e foi-lhe dado toda a autoridade no céu e na terra. A Cristo Jesus. Convoque Jesus para o teu barco. Não saia da sua casa, da onde você estiver, antes de falar com o Pai através do Filho. Não deixa de chamar Jesus para a tua embarcação, para que no meio do caminho não vire uma embarcação furada, para que no meio do caminho você não venha naufragar, por Jesus não estar no teu barco. Trago no sentido natural, aleluia, de uma embarcação que às vezes pode afundar, por não ter alguém que saiba para onde está indo e não tem experiência em conduzir aquele barco, aleluia. E na nossa vida, quem mais tem sobre nós e conhece a nosso respeito, a não ser a onisciência de Deus, através de Cristo Jesus na nossa vida. Então temos que ter Jesus no nosso barco, porque Ele sabe manusear todas as direções e intenções da nossa vida e do nosso coração. E Ele estando no barco, a gente vai estar sempre colocando Ele à frente, porque Ele é a nossa frente. Aleluia. Então Jesus sabe coisas ao nosso respeito que a gente nem imagina. Imagina você com Ele no teu barco, Ele te direcionando em cada momento, em cada minuto, em cada sequência do teu dia. O Senhor te dando direção, você consultando ao Pai em nome de Jesus, aleluia. Eu não estou te isentando de problemas, de situações, de provas, não. Mas eu estou aqui te colocando em situações que vão ser resolvidas, porque Jesus vai estar no barco. Aleluia. Diferente dele não estar, tem risco de você se perder nesse dia no meio do caminho. Por não estar com o dono, o autor do caminho. Aleluia. Por não estar com o resumo, né, que conhece a nossa vida antes mesmo da gente vir para cá, antes da gente ser formado no ventre da nossa madre. Se você não estiver com ele andando na tua caminhada, imagina para onde você está indo. No teu sentido natural, na sua visão curta, do qual estamos vendo um para com o outro aqui agora, parece estar tudo bem, mas a palavra do Senhor vai dizer através de Provérbios que há caminhos que ao coração do homem parece ser bom, mas no final leva à morte. Aleluia. Então temos que chamar Jesus para o barco. E a partir do momento que Ele nos acorda, a gente reconhecer que Ele nos acordou. Porque foi Ele. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Tem noção disso, irmãos? A bondade, a misericórdia do Senhor é infinita e se renova a cada manhã e é a causa de não sermos consumidos. Aleluia. Se você pediu o que você merece, você nem aqui estaria. Tem gente que eu ouço, oh meu Deus, Pai poderoso, que fala que merece isso, que tinha que ter reconhecimento disso, daquilo. Deus tinha que vir. Eu falei, meu Deus, se você falar para Deus te dar o que você merece, rapaz, meu Deus, deixa quieto. Viva pela graça sois salvo. Viva pela fé em Cristo Jesus, porque se fosse por nós não merecíamos nada. Mas Deus, na tua infinita misericórdia, nos enviou o teu Filho. E a graça de Deus foi manifesta em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Após a tua crucificação, morte e ressurreição, a partir daquele momento o véu se rasgou e hoje temos acesso ao Santo do Santo. Temos acesso ao céu, ao coração de Deus. Temos acesso ao Pai através do Filho. Aleluia, isso é graça, isso é misericórdia, isso a gente já recebeu, isso é presente de Deus para nós. Então reconheça esse presente, faça bom uso e rumo na tua vida com Jesus à frente, com Jesus sendo o centro de todas as coisas que você for fazer. Não custa nada a gente consultar ao Senhor em nome de Jesus. Isso é uma liberdade que já nos foi posta, mas nem todos vivem nessa liberdade. Muitos vivem presos, cativos, com situações terrenas, com pessoas que às vezes acaba oprimindo ali, querendo saber de tudo daquela vida, mas ela não está resolvendo nada, ela não está nem apresentando em oração, mas ela quer saber. E acaba cercando ali, pessoas ficam sem saber o que fazer. Eu repreendo esse cerco agora na tua vida, em nome de Jesus. E libero aqui a autoridade que foi dada a cada um de nós para orar ao Senhor. Em nome de Jesus, o céu está aberto por enquanto. O céu está livre por enquanto.
que você está querendo dizer, pregador? Que hoje ele te acordou? Isaías 55, versículo 6 vai dizer o seguinte: busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoque o teu nome enquanto ele estiver por perto. Então, se Deus te acordou hoje, é sinal que Deus está perto de você. Deus está em você. Então, aproveite essa oportunidade para buscar no Senhor em oração. Aleluia. A palavra do Senhor diz que em certa passagem, em João 4, Jesus estava indo por um sentido de um outro caminho e de repente era necessário passar por Samaria, aleluia. E ali se encontrava uma mulher à beira do poço ao meio-dia, quando Jesus já estava lá, aleluia. E Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher, aleluia. Então não tem como você falar que Deus não está te vendo ou Deus não vai de encontro com você, porque tem situações que ele vai mudar todo o cenário só para estar entregando algo na tua vida. Ele mudou o percurso para estar se achegando até essa mulher no poço de Samaria. Na nossa vida não é diferente. Ele muda percurso, ele muda cenário, mas desde que a gente esteja afiado terra-céu, aleluia, para estar ouvindo o que Deus está falando conosco. Amém? Louvado seja Deus, irmãos. Vamos já aqui declarar um mês abençoado. Dia 1º de setembro, aleluia. Glória a Deus pelo mês que passou, pelo mês que o Senhor cuidou. Amém? E do qual já chegou um novo mês, uma nova etapa, um novo ciclo. Vamos declarar tudo de novo, né? Que seja melhor do mês, melhor que o mês que passou. Porque temos que declarar que temos que estar sempre nos renovando no Senhor e vivendo o novo que Ele tem para nós. Uma coisa nova a cada dia Deus tem para nós. Amém? Então reconheça quem te acordou, viva pela dependência de Deus e não deixa sempre de consultar o Senhor em todas as situações. Jesus à beira do poço, com aquela mulher de Samaria, ela preocupada onde adorar, para lá, para cá em Jerusalém, nos montes. Jesus falou: é chegada a hora que o Pai, o Senhor, procurarão adoradores que adoram em espírito e em verdade. Aleluia, em espírito e em verdade. É você andar com o coração queimando na presença do Senhor e estar sempre conversando com o Pai. Aleluia, em espírito e em verdade, através do Filho, Consolador que foi nos deixado aqui, através do Espírito Santo. Amém? Novo mês, novo dia, um novo amanhecer. Você já está com tudo. Não precisa de mais nada, é só ficar em obediência e marchar a favor nos seus afazeres, do qual já foi te designado hoje, mas viva com o Senhor no teu caminho. Aleluia, um novo dia, um novo mês. Aleluia, Deus te acordou, Deus te deu mais uma oportunidade, não tem presente maior que esse. É tão bom quando você reconhece que o maior presente da tua vida é você amanhecer num novo dia. Ai, que louco, irmãos. Às vezes a pessoa preza o sextou, preza o sabadou, preza o domingou, preza o feriadou, mas eu prezo o acordou. O cristão vive pelo amanhecer. A dependência em Deus nos alegra a cada amanhecer. Aleluia, o choro pode ter durado uma noite, mas a alegria veio ao amanhecer. Melhor o fim das coisas do que o começo. Para começar o novo dia, um dia tem que acabar e vem um novo amanhecer. Então se alegre só de Deus ter te acordado hoje. E os problemas, circunstâncias, situação, seja forte e corajoso, entregue na mão do Senhor e fique em posição. Busca sensibilidade para poder ouvir o que Deus está falando ao teu espírito, para que você faça. E Deus fala, Deus mostra, Deus dá direção. Aleluia. Mas vai de como estamos com o Senhor, como você está na sua comunhão espiritual com o Senhor. Às vezes você está bem, corpo, alma, físico, relação aqui normal com pessoas, tal, legal, glória a Deus, uma pessoa super pra frente, simpática, né? Uma pessoa culta, ajuda isso. Mas a tua comunhão espiritual, que é o mais importante com o Pai, em nome de Jesus, você não está tendo. E como você vai saber o que Deus quer da tua vida? Como você vai saber o que Deus está falando para você? Se é isso, se não é? Aleluia. Como você vai ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus que vai falar ao nosso espírito. Ele que nos conecta com nós. É Ele que habita, é Ele que quer morar na tua vida. É o Espírito Santo, o Consolador. Deus Pai, trono, Jesus Filho, à direita de Deus, advogado fiel intercedendo por nós, e aqui conosco nesse movimento o Espírito Santo, o Consolador. Então, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, que o Senhor te dê sensibilidade no ouvir, para que você pegue o que Ele quer falar com você e acate o teu chamado e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, assim como o rei Davi foi passando as instruções para Salomão, né, no livro de Crônica, de Reis, vai relatar isso. Capítulo 28, ele fala para o teu filho Salomão: seja uma alma voluntária e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e tudo te irá bem.
Aleluia. Irmãos, estou aqui com um provérbios que o Senhor colocou no meu coração. Ele está até arriscado, que é um provérbios que ministra muito na minha vida. E em cima de um novo mês, em cima de um novo dia, eu quero declarar aqui que a presença do Senhor, a palavra de Deus, seja um escudo para a tua vida. E quando nós falamos de escudo, nós falamos de proteção, nós falamos de nos blindar. E que você seja blindado contra as armas forjadas, contra os ataques do inimigo, contra pessoas que querem te matar espiritualmente, pessoas que não acreditam em sonhos que Deus já te colocou. Então que você seja blindado com um escudo, aleluia, porque a presença do Senhor, quando nós entregamos a nossa vida na mão dele, ele passa a ser a nossa frente, aleluia. No livro de Moisés, no livro de Êxodo, Deuteronômio, Números, mas acho que é Êxodo, que Moisés, após passar o Mar Vermelho, e ele clama ao Senhor, e Deus fala para o povo não temer. Não, minto, perdão. Quando Moisés fala para espiar a terra prometida, antes de Josué. Mas Josué já estava ali, mas Moisés estava em vida ainda. E o pessoal fica com medo, porque tinha gigantes, tinha fruta boa, a terra realmente era frutífera, é a terra que mana leite e mel, mas tinha gigante. E Deus fala através de Moisés, eis que o Senhor manda falar para vocês. Aleluia, não temas, eis que eu vou adiante de vocês e pelejarei por vós, em Deuteronômio. Ele vai adiante e vai pelejar, o que a gente tem que fazer? Só marchar. Ele vai adiante e vai pelejar, o que a gente tem que fazer? Só confiar e seguir. Aleluia, e o Senhor me levou hoje no Provérbios 30, no versículo 5, um versículo pequeno, porém muito poderoso. Porém muito importante a gente saber que o Senhor é um escudo para a nossa vida quando a gente confia nele. Amém? Como Deus se torna o meu escudo, como Deus se torna a destra poderosa que me sustenta, quando eu confio, quando eu creio. Você não acredita num monte de coisa? Você não acredita quando o doutor fala para você seguir isso, que vai dar certo, você vai emagrecer? Você não acredita quando o seu personal fala isso, segue aqui os exercícios certinho, que você vai ficar do jeito que você está buscando? Por que você não acredita nisso? Porque você não confia do mesmo jeito na santa palavra do Senhor Jesus, que é o que vai te importar daqui em diante. Aleluia. As pessoas às vezes invertem, né? O quanto eu me dedico em tal coisa, em tal situação, mas quando chega na parte da comunhão espiritual com Deus, eu dou uma... E é o contrário. Aqui você tem que estar cada vez mais alimentado. Aleluia. Novo mês, novo dia, novo amanhecer, eu declaro sobre a tua vida. Ricas bênçãos do Senhor e direção espiritual da parte de Deus aqui. Sensibilidade nos seus olhos. Que o Senhor Jesus seja o teu oftalmologista e limpe, deixe nítida a tua visão com clareza. Aleluia. Para que onde você possa olhar, você possa enxergar Deus. Repreendo agora todo o mal, todos os pensamentos ao contrário, toda visão distorcida da tua vida, para que a tua visão fique nítida aos olhos do Pai. Aleluia, para que você enxergue como Deus enxerga. Aleluia, não a visão atual, mas a sobrenatural. Coisas que ao seu cenário, ao momento de agora presente, não está muito boa, mas na visão sobrenatural você já vê tudo sendo mudado. Essa é a ousadia da visão de águia. Aleluia. Às vezes falamos da visão de águia, não, visão de água. Mas então, exerça. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as tuas forças e subirão como asas de águia, né? E quando eu falo subir, quando a palavra fala subir, quanto mais alto você tem uma visão mais ampla, quanto mais você vai subindo, mais você vai enxergando. Aleluia. Então que seja essa parte espiritual na nossa vida. Amém? Para que tenhamos uma visão ampla, uma visão de águia. Aleluia. Para que verdadeiramente andemos como se a palavra do Senhor fosse lâmpada para os nossos pés, porque ela é. Mas então veja onde você está pisando, veja o que você está fazendo. Porque a palavra do Senhor ela é luz e meias trevas. O que for trevas, o que for escuridão, não permanece na luz, ela cai. Aleluia. Deus te abençoe. Provérbios 30, versículo 5. Aleluia. Toda a palavra de Deus é perfeita, é inerrante. A santa palavra do Senhor, ela é perfeita. Ai daquele que acrescentar um acento ou um tio, aleluia, anátema. Apóstolo Paulo fala a carta da igreja para a igreja da galáxia que pode vir um anjo, né? Quem for, anunciando outro evangelho, a não ser que já, sem ser esse que já foi pregado, anátema. Pode vir um anjo. Olha que forte, irmãos. Fora do que está escrito do Cristo ressurreto, que já foi pregado, ressuscitou e vive e reina para sempre. Anátema. Não tem.
Por isso que a gente tem que estar ligado aqui, para não ser ludibriado, manobrado no meio do caminho. Apóstolo Pedro fala na sua carta que nos últimos tempos do qual vivemos da igreja, haverão muitos falsos profetas, enganadores, distorcendo a própria palavra em cima da verdade. Ou seja, às vezes vai parecer, você vai achar que é bom, tá falando de Deus, Jesus, mas você não está acompanhando, às vezes estão manobrando, aleluia, fazendo mau uso de algo que é bom, de algo que liberta, de algo que dá liberdade para a pessoa em Cristo Jesus, de algo que livra ela de opressão. Pessoas estão manobrando, fazendo mau uso. E Jesus fala daqueles de quem viu um escândalo. Aleluia. Provérbios 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus, ela é perfeita. Vírgula. Escudo ele é para os que nele confia. A palavra de Deus é perfeita. Escudo, o próprio Deus, o grande eu sou, Jeová, Rafa e Yahvé. Ele passa a ser escudo para quem nele confia. E quem não confia, não tem como ele ser escudo. Mesmo ele sendo, mesmo a misericórdia acordando essa vida que não confia. Isso chama misericórdia, oportunidade de Deus. Isso é da natureza de Deus, assim como o amor. Deus é amor, é dele. Mas a parte do escudo, de blindar totalmente ali, para que podemos falar que, assim como Davi falou naquela perseguição do qual Saul, vivia perseguindo Davi, querendo matar Davi, aleluia, e sempre quem caía de mão vejada para Davi era o próprio Saul, e os soldados de Davi com a lança, pronto para ali matar Saul, ou com a espada para arrancar o pescoço, seja o que for, mas eles estavam ali sanguinários para pegar quem estava querendo atacar o rei deles, aleluia, ele não era rei, o senhor deles ali, vamos dizer, Davi era comissário ele montou um exército, no meio das suas perseguições ele montou um exército. Antes no começo fala que eram pessoas trabalhosas, pessoas ruins, de serviço duras, e depois se tornou os valentes de Davi. Em meio à perseguição, Davi conseguiu montar um exército. Em meio à perseguição, aleluia, que sejamos assim com nós, que a perseguição não venha nos parar, mas venha nos fortalecer para que nós aumentamos o nosso exército. É só os fortes em Cristo Jesus. Só quem está buscando em Cristo Jesus vai conseguir, em meio à perseguição, montar um exército. Aleluia, você está comigo? Eu creio em nome de Jesus. Amém? E a palavra do Senhor vai dizer que Davi falou, não toco, eu tocar no ungido do Senhor? Aí você fala, mas Saul estava dando maior trabalho, estava com o reinado perdido, mas foi ungido pelo Senhor. Aleluia. Então que possamos nos ver assim, aos olhos de Deus, esse é meu ungido, ninguém toca. E quando fala ninguém toca, irmão, não quer dizer que não vai acontecer nada, pelo amor de Deus. Sejamos mais maduros espiritualmente. Aleluia. Tem homens da Bíblia, os homens de Deus, profetas, que temos exemplos, que eram homens de Deus. Fiel, não negou o nome do Senhor e passaram por provações. Não tem como uma vida que vive em Cristo ficar, está muito tranquilinho. É uma falsa sensação, é de que você não quer um compromisso com Deus, aí você vai viver do seu jeito. E passa a entender quem está perto, ou até com você mesmo, que está tudo bem. Mas na verdade Deus e você sabe que não está. Porque enquanto a sua vida não estiver na mão de Deus através de Jesus, aleluia, você busca se encher todos os dias de alguma coisa diferente e não se enche. O vazio fica batendo aí. E você busca aqui, busca lá, se mostra daqui, se mostra de lá. E Deus do céu falando, meu filho, você só precisa de mim. Amém? Provérbios 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é perfeita. É verdade, já começa falando. Ela é perfeita. Escudo ele, o próprio Deus. Escudo é para aqueles que nele confiam. Você confia em Deus, ele é teu escudo. Não temas do que se atemorize.